Pronto, vamos lá. Então, recordando, quando a gente desenhou o dado, montou o dado, antes eu comecei aqui, ó, customização, né, customizar, setup de unidades, isso a gente fez. Aí eu selecionei lá, centímetros, milímetros, metros, quilômetros, você pode escolher o que você quiser. Para esse exercício agora, tanto faz, vou deixar aqui centímetros, só para escolher alguma coisa, mas tanto faz, não vai fazer diferença no resultado, eu vou fazer a olho mesmo. Vou dar um OK, beleza. Só para recapitular. Aí o que eu falei? Guardem essas coisas. Você tem que estar com um desses 4 selecionados. Selecionar, mover, rotacionar e escala. Aqui tem undo e redo, que às vezes você pode usar. Seria o Ctrl Z aí do seu teclado. E eu falei de criação de primitivas. Então, para criar, menu de criação, aqui ó, Create, geometrias. Você tem primitivas estendidas. Depois eu fiz compondo objetos quando eu fiz Boolean. Eu fiz para cortar os furinhos do dado. A gente fez tudo isso semana passada. Expliquei também que, usando, depois que você desenhou qualquer coisa, se você clicar fora, pegar outra coisa, clicar nele, sumiu os dados. Você precisa modify. De modificação, para você ir lá alterar o tamanho das coisas. Tá bom? Então, isso foi da aula passada. O que a gente vai fazer hoje? Vou fazer um exercício para a gente fazer um objeto bem simples. Um peão de xadrez. Vou fazer um peãozinho. Por que eu vou fazer um peão? Porque do mesmo jeito que você vai fazer um peão de xadrez, você consegue modelar a garrafinha que vocês modelaram no Rhino. É o mesmo processo, a mesma coisa. Então tem o mesmo tipo de ferramenta. E aí eu vou explicar algumas diferenças, algumas coisas aqui. Tá? Se alguém se perder, grita, chama aí na hora para eu poder parar. Então como que a gente vai fazer esse peão? A gente vai voltar no menu de criação, só que a gente não vai mais criar primitivas, nem primitivas estendidas, nem vai compor objetos agora. A gente vai criar uma linha, como a gente fez no Rhino, criação de uma linha, para depois fazer essa revolução. Então, para criar essa linha, a gente clica aqui nesse menu de Shapes, porque por 3D Max, spline, uma line, ele é um shape. Mesmo que seja uma linha só, ele considera como parte de shape. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, em Shape, clico em Line e vou começar a desenhar uma linha. O que eu faço? Se eu der um clique seco, ó, um clique seco, pá, outro clique seco, pá, outro clique seco, ó, clique seco. Ele faz um canto rígido, duro, um corner. Se eu clicar, segurar e arrastar, ele faz uma curva. Ele continua com uma curva. Para eu voltar ao canto, eu tenho que terminar essa segunda curva e continuar fazendo clique seco. Outra curva, clique seco. Então é assim que ele funciona. Quando você fecha uma spline, ele pergunta, você quer fechar? Quando você chega muito perto dos 2 últimos pontos. Geralmente você pede que sim. Então, beleza. Vamos apagar isso aqui. Então, como que a gente vai montar esse peão? Eu não consigo mostrar ao mesmo tempo um peão de xadrez aqui e sair modelando. Mas todo mundo conhece um peão de xadrez e tem modelinhos diferentes uns dos outros e tanto faz o que você vai fazer. O importante é que você consiga se familiarizar com esse tipo de ferramenta e principalmente consiga fazer a associação de todos os softwares que a gente está ensinando desde o início do semestre. Então, vou começar com a line. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa linha que está aqui no meio para servir de eixo do meu objeto. Depois eu vou ajustar isso mais na frente. Mas o que eu vou fazer? Dar um clique aqui, um outro clique. Aí eu vou clicar e começar a arredondar. Aqui, mais redondinho. Aqui vai fazer aquela cabecinha do peão. Vou vir para cá. Mais um. Mais um. Aqui eu quero um corner. Aqui eu já quero arredondar um pouquinho. Aqui eu quero corner, clique seco. Ó. Então, corner.
Eu vou descer o corpinho desse peão. Vou até fazer o seguinte, descer um pouquinho aqui, abrir esse corpinho um pouco, descer mais um pouco, e aí vou fechar um pezinho aqui. Vou fazer um pezinho duplo. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e vou dar um clique aqui. Esse é o meu peão, contorno do peão. Eu terminei de fazer essa curva, eu não preciso ir fechar, não é para eu fechar. Deixar aberto. Vou deixar ele aberto, e para eu soltar isso aqui, eu aperto ESC, teclado. Soltou. Agora eu tenho uma linha. Onde eu sei que ele é uma linha? Se eu clicar em cima dele, ó, e vier aqui em Modify, ó, ele vai estar aqui, ó. Line 001, é a primeira linha. Se eu tivesse um clone dessa linha, ó, botão direito. Cadê o clone? Vou puxar aqui e fazer uma cópia. Tem uma cópia. Essa linha é linha 2. Né? Então eu vou ter linha 1, linha 2. É legal que vocês façam como fazem no Photoshop, por exemplo. Vai lá e nomeia a sua linha. Então você põe linha do peão. Porque se você tiver milhares de coisas na sua... Você vem aqui, ó, e vai ter 100 linhas. Aqui. Vamos visualizar tudo. E aí você quer enxergar a linha do peão. Como que você vai selecionar? Então você tem que saber o nome da linha, né? Pelo menos. Então, é essa aqui, ó. Você tem que saber o que você desenhou. Vou apagar essa cópia aí. Vou deixar numa vista só. Frontal. Opa. Fiz um erro. Eu fui lá e desenhei na vista top, ó. Tá errado isso. Eu deveria ter desenhado na vista frontal. Apagar e fazer tudo de novo que eu já fiz? Não. Deixa eu ver essa aqui. Seleciona. Deleta. Vou trocar a cor dessa linha, que esse marrom não está dando para enxergar. Seleciona, vai em Modify, bate aqui na corzinha. Vamos pegar um azulzinho. Agora melhor. O que eu tenho que fazer? Rotacionar esse peão. Rotacionar como? Rotação. Para eu rotacionar, é a mesma coisa que mover. Eu vou em cima do eixo que eu quero rotacionar. Se eu vier aqui fora, ó, vou rotacionar assim. Se eu vier no de dentro, ó. Se eu vier nesse aqui, ó, e se eu vier nesse aqui, assim. Eu tenho que deitar ele, assim, colocar ele chapado no que seria uma vertical, né? Então, vou puxar ele aqui, ó, 90. Vou deixar ele aqui. Eu posso aproveitar para mover ele aqui para essa linha, ó, em cima dessa linha. Para cá, ó. Em Y aqui, ó, posso deixar ele no 0, talvez. 0. Agora sim, se eu for lá e olhar de frente, ó, front tá aqui. Vou aproveitar, subir ele um pouquinho, né? Leva ele para cima para deixar ele aqui quase que alinhado aqui na borda, aqui, ó, nessa linha preta. E eu vou lá e zero aqui também, ó. Zero. Tudo alinhado, beleza. Aí o que que acontece? Se você não gostou do seu peão, é a hora de você começar a ajustar essa sua curvatura aqui. Essas suas linhas aqui. Como é que você vai fazer isso? Eu seleciono a linha. E se eu tiver no menu de criação, não vai aparecer nada. Então eu vou lá, modificar. E agora que começa a ficar mais legal. Você tem esse pequeno menu aqui para você trabalhar. Só numa linha. Então vamos lá, vou começar mexendo nos vértices. Venho aqui e ligo o vértex. Ao ligar o vértex, eu tenho todos os vértices ligados dessa linha. Então venho aqui, ó. Vou ajustar. Aqui em cima eu quero que ele fique meio retinho assim.
Aqui eu quero arrumar essa curva. Putz, dá para melhorar essa curva? Dá. Você já mexeu nisso aqui em outros softwares. Você veio aqui, ó. Rotacionou. Ajeitou essa cabeça do peão. Aqui não está muito legal. A curva tem que vir mais para cá. Aqui, tá concordando? Você que vê. Você que vai escolher. Você já mexeu com essas alças em outro software. Então você está acostumado a fazer isso. Assim, não é nada muito sofisticado. Só que tem as suas peculiaridades, né? Estou ajeitando isso daqui, vou ajeitar isso daqui, mais para baixo um pouquinho, mais para cá. Eu vou tentar ser o mais suave possível aqui. Essa curva aqui está muito, vamos falar, aberta, né? Tá, tem que ajeitar. Aqui, eu tenho que descer um pouquinho para deixar isso aqui mais reto. Esse ponto mais para cá. Esse ponto também mais para lá. E você tem que ir ajeitando isso com calma. Clica no ponto, arrasta. É uma curva? Clica no pontinho verde e alinha essa curva. Por enquanto eu vou deixar esse ponto reto aqui. Aqui também tá reto, aqui tá tudo corner. Aí o que pode acontecer? Aqui, ó, eu tenho um corner que vai me dar uma silhueta meio estranha, né? Porque eu vou ter um bico e um bico. Seria mais legal que isso aqui tivesse uma curvatura, naquela curvaturazinha do peão e tal. Então o ideal seria que esse ponto, ao invés de ser corner, ele fosse uma curva também. Então para você modificar isso, o que você tem que fazer? Botão direito em cima do ponto e trocar o tipo de curva. Então eu estou trabalhando com corner, isso aqui corner. Você tem Bezier, você tem Smooth e o Bezier Corner. Aconselho que vocês usem Bezier Corner ou Corner. Esquece os outros por enquanto. A diferença para vocês não vai fazer muito sentido agora. Então vai com Bezier Corner aqui, ó. Quando você troca ele para um Bezier, ele já te dá as duas alças, ó, para te ajudar. Essa aqui e essa aqui. Então, vou mover ele, ó. E aí eu posso ajustar isso aqui para que isso fique uma curva, para tirar aquele dente muito marcado aqui, ó. Agora aliviou essa tensão aqui de bico, né, um canto assim. E aqui ficou mais ou menos, né? O que acontece sempre? Todo mundo pergunta assim: ah, professor, e como é que eu adiciono um ponto? Queria adicionar mais um ponto. Queria adicionar um ponto aqui na cabeça do peão aqui, ó, porque essa curva não tá me agradando, tá muito para cima esse bico aqui, ó. Tá meio estranho aqui. Para acrescentar pontos, você precisa descer essa sua linha, essa sua caixa e achar esse comando de refinar, refine. Você clica aqui e vai selecionar um ponto. Como? Você vai em cima da linha, ó. Então toma cuidado para não fazer o seguinte, sair clicando assim igual um doido, ó, desesperado, ó. Você vai pôr um monte de ponto. Você tem que clicar o ponto que você quer. Terminou de pôr o ponto, desliga esse botão. Aí você volta para o modo de edição normal. Aí você pega o seu pontinho e dá o seu ajuste aí. O que você quer fazer aí para não ficar tão marcado essa sua curva aí. Então eu vou deixar ele assim. Eu estou deixando essa cabecinha reta aqui porque às vezes eu vejo que os peões têm ele não é uma cabecinha redondinha, né? Senão eu deixaria terminando na curva. Cada um vai fazer o seu aí, tanto faz. Não tem uma regra. Então a cabeça, ó, poderia vir mais assim. Você ajeita aqui, ó. Olha como é legal, que aí você pode deixar mais afinado ou deixar bem redondinho. Vai aqui. Vai lá. Ficou bem redondo, bem interessante. Ficou praticamente fazendo uma tangente com esse de baixo. Se eu descer um pouquinho, ó, vai ficar melhor. Ah, e se eu quiser mexer vários pontos de uma vez?
Seleciona tudo e puxa para o lado. Que eu acho que o pescoço está muito curto, puxa para cá. Aí esse aqui, volta a arrumar para cá. Esse aqui também, precisa voltar a inchar essa cabeça. Beleza, tá aqui. Esse está o desenho dele. Aí o que a gente tem também? A gente tem a questão de chanfrar ou filetar um canto. Então, por exemplo, imagine que aqui, ó, eu queira fazer uma pequena curvinha. Vamos fazer um fillet aqui primeiro. Eu clico em fillet, venho aqui, ó, e arrasto. Vou arredondar essa parte. Vou aproveitar, vou arredondar essa. Automaticamente ele me faz esse cantinho. Se eu quisesse chanfrar, clicaria em chanfer. Aqui, ó. Tô chanfrando essa parte. Eu acho estranho o chanfrado nesse pedaço aqui. Então, vou voltar, ó, desfazer. E vou fazer outro fillet. Fillet. Onde? Aqui, ó. Para ele ficar um peãozinho, suave. Se eu quisesse, eu poderia inclusive dar um fillet aqui mesmo. Ó, transformo um ponto e 2 e suavizo mais um pouco a forma. Aqui é a mesma coisa. Vou dar aquela suavizada leve. Tá vendo? Coisas sutis, modificações sutis. Aqui geralmente não tem um fillet assim. Quando você olha no seu peão de xadrez, ele é um canto vivo, porque o cara não vai ficar usinando a peça para fazer um fillet assim ao contrário, geralmente, né? Vai fazer reto. Algumas pode até ter, mas a maioria, se for uma peça única, acho meio difícil ter. Aqui também seria legal se fosse arredondadinho. Aqui também. E aí, você tem praticamente o contorno do seu objeto aí, meio que feito. Como eu vou ver se está bom? Como eu desligo esses pontos? Eu volto aqui, ó, e desligo aqui nesse vértex. Sumiu. Pronto. Tá lá o peão, ó. Olha que legalzinho que ele ficou. Deixa eu gravar antes que eu perca. Aí. Peão, linha. Peão, linha 2. Aí o que eu preciso fazer? Eu vou fazer aquilo que a gente chamou de revolução no Rhino. Só que para isso é interessante que eu tenha esse ponto e esse ponto alinhados em cima dessa linha preta aqui, ó. Porque senão vai ficar um buraco, vai ficar uma cava, como se fosse um copo. Eu não quero isso. Então o que eu faço? Eu seleciono esse ponto aqui e eu preciso alinhar ele na linha preta. Como eu faço isso? Eu olho lá embaixo, ó. Qual a posição dele em Y? 0003. Vou lá e 0. 0. E esse? Se eu mover ele aqui, ó. Putz, então não era a posição em Y. Não, é em Z. Vamos lá em Z. 0, vamos ver. Zerou, bem na linha. E esse? Aqui. Zerou. Na linha, ó. Perfeito. Se eu quiser conferir se ele está certinho, eu desligo aqui. Vou lá, ó. Troco essa vista frontal para uma vista top. E olha, ó, ele tem que ser uma linha. O que aconteceu em alguns projetos que deu errado aí de vocês? Aconteceu o seguinte, você tinha alguns pontos assim, e olhando numa vista de topo, lembra que vocês fizeram isso no Rhino? Cadê o topo? Oh, caramba. Tava assim, ó. Então, quando você olha numa frontal, tá aqui. Você não percebe o que está acontecendo. Mas quando você olha de topo, ó a porcaria que ficou aqui essa forma. Se você fizer uma revolução, vai sair tudo errado. Então você tem que manter os vértices sempre alinhados, assim, né? Olhando de cima, né? E o desenho, beleza, tá aqui. Então se eu alinhei esse ponto e alinhei esse ponto, já dá para fazer a magia da revolução. Para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar os 4
objetos aqui. Vou estender tudo, né? Cadê ele? Zoom Extend All, para aparecer tudo em todas as telas. Eu tenho o topo. Vocês estão mais acostumados a ver isso aqui como frontal, né? Então, vamos lá. Frontal. Frontal, tá aqui. Front. Essa é a sua frontal. Aqui, quando você está lá no seu desenho, ela é topo. E aqui, ela é lateral esquerda. Então, left. E aqui é a perspectiva. Vou clicar aqui de novo nesse botãozinho, ó. Vai alinhar todas as... para você enxergar tudo em todas as vistas. Aqui. Beleza, tudo feito direitinho. O que a gente vai fazer? Vou arrumar essa vista de perspectiva. Aqui está o menu de visualização, vocês lembram disso? Tem um orbit aqui, ó. Orbitar. Dá uma ajeitadinha só para a gente enxergar melhor ele. E aí o que eu faço? Seleciono esse peão e vou aplicar um modificador em cima dele. Aí é que começa assim, o funcionamento do 3D Max, né, é uma sequência de aplicação de modificadores. Então tem uma lista de modificadores. Aqui eu não tenho nada, eu tenho só a linha. Aí eu clico aqui, ó, e vou encontrar um modificador LATHE. Esse modificador é o que vai fazer a revolução do objeto. Então eu já vou falar uma coisa. Eu já faço esse exercício. Quando eu aplicar esse modificador, ele vai sair ao contrário. Eu faço isso em aula, porque na sequência eu explico a questão do ponto pivô do objeto. Então, propositalmente, quando eu aplicar, ele vai sair para o lado ao contrário. Então, eu venho aqui, ó, vou bater aqui. Olha lá. Aqui tá. Aí você fala, nossa, zoou meu peão, estragou tudo. Vamos deixar só esse aqui na tela. Um belo candelabro, um candelabro legal. Põe uma lâmpada aqui, né? Virou luminária, né, Jair? É, não, total, põe umas velhinhas aí, ó, um jantar romântico aí. Então, aí o que acontece? Isso aqui é o alinhamento da parte central que você está usando para fazer esse objeto. Então, quando eu faço o alinhamento desse modificador, é que ele dá a forma. Então, o alinhamento está aqui embaixo, mínimo, centro e máximo. Então, ó, se ele começou pelo mínimo, ele vai sair igual um vaso. Centro, que é o que ele geralmente traz por default, ele vai puxar para o centro e vai ficar esse candelabro. E no máximo, olha lá, está aqui o seu peão. Um detalhe muito curioso assim para as modelagens, né? Se vocês olharem meu peão, dá uma olhada. Ele está muito facetado. Face. Ele não é exatamente um cilindrinho, assim, uma forma lisa. Por que acontece isso? Esse caso é porque, olhando aqui no menu de modificadores, eu tenho um número muito pequeno de segmentos quando eu fiz a revolução. Então, estou fazendo uma revolução com 16 segmentos. Correto seria tentar fazer, pelo menos, com 32. Olha que lisinho. Então, se não deu para perceber a diferença, vamos fazer cópia aqui para o lado. Clone, cópia. Vem para cá. Clone, cópia. Mais um para lá. Então, ó, se eu estivesse fazendo isso, e de repente tivesse com 8 segmentos, olha como ele ia ficar. Isso, às vezes, é uma certa solução para quando você tem que fazer um objeto com revolução, você tem o contorno dele e ele é sextavado. É claro que você não ia usar uma bolinha em cima. Você ia tentar manter, né, os 6 lados, inclusive em cima, você ia tentar não fazer assim, um cilindro exatamente, para você ter essa forma sextavada.
Então, com 6. Se eu fizesse com 4. Se eu não tivesse essa cabeça, essa cabecinha aqui, ó, se ela não existisse, ó, teria um anteparo, alguma coisa para você colocar uma mesa em cima, qualquer coisa, sei lá o quê. É do mesmo objeto que eu estava fazendo um peão. Então, só alterando o número de segmentos da revolução. Aí, nesse caso, se eu vier, vou deixar ele com 8, para a gente ver bem a diferença, e esse aqui, ó, vou botar logo 64. Dá uma olhada aqui lisinho. Por que eu falo isso? Porque antigamente a gente tinha um acesso livre aos laboratórios de impressão, tá? Então a gente se juntava, fazia esse modelo, ia lá e imprimia isso. Imprimia isso num modelo tridimensional. Só que, deixa eu só salvar esse, que eu vou deixar esse guardado e vou nessa outra. Quando você vai fazer a impressão, se você levar o objeto resultante de poucos segmentos de evolução, na hora de fazer a impressão 3D, ele vai ficar meio serrilhado, assim, meio esquisito. Então é legal você aumentar esse número. E aí tem um monte de gente que pergunta, ah, professor, por que então já não bota logo 1000 aí nessa revolução? Ele vai ficar bem lisinho. Porque é desnecessário. Se eu apertar F3, ó, lembram disso? F3 e F4, já enxergo essa malha. Essa minha malha está bem boa. Se você olhar, ó, ela está bem definidinha. Se eu vier aqui colocar 128, dá uma olhada. Olha como ela vai ficando muito densa. 254. Olha isso. Tá vendo? 512. Ó, 1024 pontos. Não dá para você trabalhar assim, ó. Olha só, até quando você olha a visualização na tela, como que ela fica. É muito ponto. Ó, tá liso que tá. Parece que você lixa isso aqui com lixa. Mas olha só quando eu tento arrastar dando no pão. Já começa a dar umas travadas. Então você tem que ter uma certa relação para conseguir fazer isso, né? Eu tô te dando um número aí de 64 ou 32, já dá. 64 fica bem lisinho. É assim que funciona essa questão de revolução no 3ds Max. Se você olhar, ó, um peãozinho bem acertado. Então, o que acontece agora? Qual é o grande salto, assim, que é bem interessante? Você pode aproveitar que você está com esse peão pronto e fazer alterações nele olhando a própria forma dele. Então, como funciona isso? Eu vou botar isso aqui no... Vou botar todas as vistas aqui. Eu posso usar essa vista frontal, por exemplo, e se eu estivesse fazendo no Rhino, eu teria que voltar alguns passos, se eu quisesse fazer uma alteração desse tipo. Aqui eu acho um pouco mais tranquilo, porque eu volto na linha aqui, ó, linha, faço a certa alteração que eu quiser aqui, então eu poderia vir aqui, ó, vou acrescentar, refinar, vou colocar 1, 2, 3, 4. Aí eu vou pegar esses dois aqui e vou jogar para dentro. Assim, fazer uma cava nesse peãozinho. Desligo aqui, volto lá, ó. Bom, ó, eu já tenho essa cava no peão. Só que tem um jeito mais legal de fazer isso. Vamos voltar. Eu posso, ao mesmo tempo que eu estou editando, e olhando esse modelo 3D aqui. Então, vê só. Eu vou deixar direto aqui nessa vista de perspectiva. Eu clico aqui, clico em linha. Aqui está a minha linha, estou enxergando a linha toda. Eu ligo os meus vértices. Só que aí o que eu faço? Aqui, ó, eu uso esse botãozinho, ó. Ver os resultados na Toggle. Toggle é a visualização, porque quando você para aqui embaixo, ó, maximize viewport toggle, é esse quadrado.
Quando eu ligo isso aqui, ó, eu vejo ele por completo. Então, o que acontece? Eu estou enxergando o modificador. E ao mesmo tempo que estou enxergando o modificador, eu posso fazer alterações dessa forma. Então, eu vou lá, ó. Criei os dois pontinhos aqui. Eu pego esse pontinho e esse e puxo. Ó. Eu vejo na hora como é que tá ficando isso. Se eu quisesse fazer um anel extra, ó, puxo para cá. Ó. Vou fazer mais um anel aqui. Agora eu tenho 2. E esses daqui? Ah, refinar. Vou botar mais um e mais um. Agora esse e esse. Vou puxar para dentro. Lá. Então você vê, você tinha um peão X lá qualquer. E com poucas alterações de ponto, você está enxergando ele pronto na sua forma tridimensional. Certo? É assim que funciona isso. Se eu quisesse aplicar um outro modificador, por exemplo, vamos botar um modificador aqui. Esse modificador é meio chato de usar, mas vamos ver se eu consigo usar ele um pouco. Vou mudar o ângulo aqui. Ó. No Z. No Y. Ó. Se eu quisesse entortar ele um pouco. Entortar a parte de cima aí, sei lá. Eu posso tratar questões de limite, né? Tipo, onde ele começa a entortar, ó, e onde ele... Ixi! Peraí que deu uma zica aqui. Onde ele termina de entortar, onde ele começa, sei lá, eu que vou determinar isso. Se ele começa, se ele termina, ó, limite que eu vou fazer isso e tal. Tem vários aspectos assim que dá para você ver, né? Eu não vou deitar tanto, vou deitar só um pouquinho a cabeça dele, para um lado, para o outro. Vou ver o que eu quero fazer. Qual direção? Para lá, para cá. Ah, quero que ele dance. Vou fazer isso. Tal. E o que é mais legal? Por exemplo, eu estou fazendo isso. Estou com um bend aplicado. Vamos mudar essa direção. Deixar ele assim. Assim, lá para o lado. Né? Tá caidinho lá. Eu posso voltar aqui na linha. Ó, se eu vier aqui e fizer uma alteração aqui, ó. Ele continua com caído de lá. Eu lembro da minha forma inicial dessa cabeça. Se eu vier aqui e puxar para cá, ó, afinar ou qualquer coisa, ó, eu tenho ainda essa linha. Se eu olhasse isso numa vista frontal, ó, mesmo ele aplicado com bend, ele tem a relação com a linha de criação dele. Então, eu posso fazer essas alterações do jeito que eu quiser. Ah, o pescoço ficou muito baixo. Tá bom, pega todos os pontos aqui que não fazem parte do pescoço e sobe. E ele já tá caidinho assim, dando um aceno assim para a direita. Né? E outra coisa, são questões que podem ser animadas e etc. Ah, professor, eu não gostei disso aqui de ele ficar caído e tal. Não achei legal. Ah, vou ter que refazer tudo? Não. O que você faz? Você vai lá e some com esse modificador. Como? Seleciona o objeto, pega esse modificador e joga no lixo. Tá com ele